Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Irmãos, hoje é um dia abençoado para nós, para as nossas vidas. Espero que você esteja muito bem na sua casa, com seus irmãos, com seus pais, e que nós possamos continuar agradando e adorando a Deus nesses intervalos difíceis de nossas vidas, mas lembrando que tudo isso vai passar e que você possa estar realmente na presença de Deus depois deste louvor, depois das nossas orações, que você esteja continuando a adorar a Deus, porque nos momentos difíceis é que o homem é aperfeiçoado. Hoje eu quero trazer uma palavra voltada para a amizade, algo que eu prezo muito na minha vida e sempre gostei de ter amigos. Eu sei que na nossa vida temos círculos de amigos, talvez 2, 3 anos um determinado amigo, depois muda para outro, mas a amizade sempre vai permanecer. Isso é disso que eu quero falar. E eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Reis, capítulo 9, primeiro livro, capítulo 9, versículo 1. Nós encontramos isto, mas eu vou mudar, eu vou pôr segundo Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 1. Desculpe, Genzinho. Segundo Samuel. Reis foi a outra. Segundo Samuel, capítulo 9. Nós vamos ver a lealdade de Davi. A lealdade de Davi com seu amigo Jonatas. Eu preciso ser leal com meu amigo. Eu preciso ser leal com as pessoas. Eu preciso compreender as pessoas, até mesmo as incompreensíveis. Talvez eu seja um dia incompreensível em determinado momento, mas precisamos ter a sabedoria de Deus, a sabedoria que Davi teve para compreender tudo aquilo que ele fazia. Davi se tornou um grande estadista, cuidava de uma nação inteira, mas não esqueceu da amizade, do laço de amizade que ele tinha com Jonatas, e foi socorrer seu filho Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa de minha amizade com Jonatas? O versículo 2 diz: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Até aqui tá bom, Jean. Mefibosete, toda essa história é conhecida. Ele teve esse problema na guerra. Ele foi resgatado por Maquir, ficou na casa de Maquir, mas ele era um príncipe. Mas naquela ocasião, todos os filhos de reis, servos de reis, eram mortos. E Mefibosete ficou refugiado na casa de Davi, de Maquir, preocupado se ia morrer ou não. Mas Davi não esqueceu da promessa que ele havia feito para Jonatas, e convida então Mefibosete a vir ser tratado como um filho no seu palácio. Davi era um homem que reconhecia o que Deus fez na vida dele. Eu devo reconhecer o que Deus tem feito na minha vida.
para abençoar outras pessoas que necessitam. Eu não posso esquecer dos amigos, dos irmãos que estão necessitados neste momento de dificuldade, como Mefibosete estava, sendo príncipe, mas rejeitado. Mas Davi o trata como filho, e ele começa então a ser alimentado, a comer à mesa do rei, a sentar-se à mesa do rei. Eu e você podemos ficar assentados à mesa do rei Jesus, mas preciso ser amigo de Jesus. Eu preciso ser amigo da palavra de Deus. Eu preciso estar sempre na presença de Deus para ter um pouquinho de sabedoria, pelo menos um pouquinho da sabedoria de Davi, e eu vou ter a compreensão das pessoas. Muitos de nós estamos com muitas dificuldades emocionais por causa da pandemia, por tantas coisas, mas não podemos perder a esperança que a palavra de Deus nos promete, que nós vamos vencer no nome de Jesus. E no livro de João, capítulo 11, versículo 1, Jesus, ele tem um amigo chamado Lázaro. Lázaro mora em Betânia, lugar pequeno. Mas Jesus poderia estar em Jerusalém, em Cafarnaum, ele passou por ali, mas as pessoas rejeitaram Jesus. Mas em Betânia ele tinha amigos, um lugar humilde, pequeno. Como você tem se comportado com a palavra de Deus? Tem rejeitado, tem aceitado a palavra? Tem aceito os conselhos das pessoas, dos mais velhos, dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus pais, dos seus irmãos? Porque ainda Jesus, sendo mestre, já conhecido, a maior cidade daquela época, da sua região, aquelas pessoas rejeitaram Jesus. Mas ele se volta para a pequena aldeia chamada Betânia, e ali ele encontra um amigo chamado Lázaro. Agora imagine, irmãos, eu quero que você comece a pensar no seu amigo, na sua amiga. Desde quando você era criança, sua adolescência, temos adolescentes aqui, respeitando o protocolo, são as pessoas que aqui estavam. Qual é o seu amigo? Qual o valor de um amigo? Para mim, não tem valor. Amigo não tem valor. Eu não consigo comprar um amigo. Eu consigo comprar muitas coisas. Quem tem dinheiro consegue comprar tantas coisas, mas jamais vai conseguir comprar um amigo. Um amigo de verdade, você conquista. Um amigo de verdade, você convive. E era isto que Lázaro e Jesus faziam. E o que eu acho impressionante, pastor Marcones, é que Jesus tinha 12 discípulos. E tinha outros amigos periféricos, provavelmente. Mas ainda nos seus 12 discípulos, pastor Valmir, ele escolhe Lázaro para ser o seu amigo. Porque com Lázaro era diferente. Com Lázaro, ele podia falar coisas que talvez não falasse com os discípulos. Com Lázaro, ele podia comentar as suas dificuldades. Jesus saía para pregar nas manhãs, nas tardes, mas sabia que podia voltar, pastor Adil, porque ele tinha um lar, ele tinha um amigo que esperava, ele tinha duas amigas, Marta e Maria. Ele sabia que ia chegar ali, ele ia encontrar pessoas que o amavam, que compreendia aquilo que ele estava fazendo, que era pregar o Evangelho, Edna. Que muitas pessoas não compreendem, por isso nos rejeitam como cristãos, nos atacam. Mas eu não posso desistir de pregar a palavra, porque ainda Jesus, sendo rejeitado, ele saía para pregar e para curar. E muitas vezes, a Bíblia não diz, mas vamos pensar, Jesus homem, ele se decepcionava com pessoas. Eu e você vamos nos decepcionar, mas precisamos compreender o incompreensível e entender que Deus deu sabedoria para mim e para você. E eu não estou enxergando mais com olhos naturais agora, não. Eu preciso começar a olhar com olhos sobrenaturais.
o olhar espiritual para as pessoas, é o que Jesus fazia. E quando ele voltava, tudo mudava, porque ele tinha um amigo que poderia conversar. Quantos amigos você tem que você pode conversar? Eu tive vários amigos, e ainda tenho amigos. E eu lembro-me de cada um deles, da minha juventude, da idade média, de agora. Mas cada um tem uma característica diferente. E cada um me preenche algum espaço que falta. Cada um desses amigos eu aprendo algo. Porque nem todos meus amigos concordam comigo. Não com o que eu faço, mas com os meus pensamentos. Mas amigo é para essas coisas. Amigo é para te orientar, é para te repreender, é para te falar a verdade, que o outro não vai falar, se falar você não vai aceitar, mas do amigo você aceita, porque ele é seu amigo. Mas um dia, Lázaro fica doente, as suas irmãs chamam, mandam, pedem para Jesus vir ao encontro de Lázaro. Jesus não vem, mas Jesus vinha quase todos os dias, porque ele demora 4 dias, e Lázaro morre. E naquela época, irmãos, para nós compreendermos o conceito, eles participavam de uma seita, judaizantes, nome difícil de falar. E essa seita havia um costume, quando a pessoa morria, era enterrado rápido, mas ficavam 7 dias planteando, chorando, e escolhiam 7 parentes que ficavam sentados em bancos médios, e normalmente iam 2 pessoas, 2 líderes da seita, que sentavam em bancos mais altos, e alguns parentes e amigos sentavam em banquinhos mais baixos, Amanda, e ali ficavam chorando, e era proibido falar, não podiam falar, somente poderia se ouvir o som do choro das pessoas. E 7 dias, e na hora do sepultamento, aqueles 7 parentes mais próximos rasgavam a orla de suas vestes, e aquilo era um sinal de como não havia mais solução para aquela situação, não tinha mais jeito. E isso nos remete lá no passado, onde quando Davi foi tão leal com seu amigo e obediente a Deus, o seu antecessor Saul não foi, ele foi desobediente a Deus. E nós vamos conhecer lá no capítulo, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 27 e 28, é uma história conhecida, quando Saul desobedece a Deus, desobedece a orientação de Samuel, e não extermina com o exército de Agag e seus animais, ele deixa sobreviver o rei, os príncipes e os animais. Isso desagradou a Deus, isso não agradou o Senhor. E no versículos 27 e 28, Saul, naquele desespero de corrigir, ele agarra a orla do manto de Samuel e rasga. E Samuel diz: da mesma maneira que você rasgou a orla do meu manto, o Senhor rasga o seu trono. Você não será mais rei de Israel. Dará o trono ao próximo que é melhor que você. Irmãos, que situação difícil para um rei, para uma pessoa que tinha tudo e desobedeceu ao Senhor. Nós não podemos ser desobedientes à palavra de Deus. Mas o que eu e você temos feito para aprender mais da palavra? Eu creio que se Saul quisesse, ele seria amigo de Samuel, mas ele escolheu não ser, ele escolheu a parte ruim. Isso mostra que
Eu e você, irmãos, precisamos estar atentos com a palavra de Deus. Mas voltando aqui para Lázaro e Jesus, Lázaro já é morto. E as pessoas estão naquele contexto da época, da lei, da seita que eles participavam. Mas em um determinado momento, Marta ouve que Jesus está chegando. Ela quebra o silêncio do choro, quebra o silêncio daquelas leis e sai correndo ao encontro de Jesus. Ela deixa de obedecer, sim, seus líderes, mas aqui uma desobediência diferente, porque Saul desobedeceu a Deus. Marta está desobedecendo algo implantado pelo homem. Se ela pedisse para os líderes, não iriam deixar que ela entrasse, que ela saísse, porque eles não aceitavam. Jesus não aceitava aquela lei, Jesus não aceitava aqueles costumes, aquelas tradições, portanto eles também rejeitavam Jesus. Mas Marta e Maria não. E Marta então vai ao encontro de Jesus, e ao chegar ao encontro do mestre, o mestre percebe que Maria não veio junto. E no versículo 28 do capítulo 11 de João, Jesus diz: chame Maria. Marta volta, retorna ao encontro de Maria e diz: o mestre te chama. Irmãos, olha que coisa mais linda. O mestre Jesus está te chamando pelo nome. Ele quer ser seu amigo nessa dificuldade que eu e você estamos passando. Mas o mestre nos chama pelo nome e quer falar conosco, quer falar comigo. É uma glória para o ser humano aquele que ouve a palavra de Deus e ouve a voz de Jesus. O mestre quer falar com você. O mestre quer falar com você que está em casa, passando por uma dificuldade. Mas ele quer falar com o seu nome, ele quer falar o seu nome, ele quer que você venha ao seu encontro, porque ele vai te dar a cura. E quando Maria chega, ela questiona, como Marta questionou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se sente angustiado, porque ele vê as pessoas chorando. E no versículo 35 de João 11, está escrito: Jesus chorou. A nossa versão da Bíblia em português é o menor versículo da Bíblia. Embora há 3 traduções, do hebraico, aramaico e o grego, então pode haver aí uma diferença, mas na língua portuguesa é o menor versículo, Giovana. Jesus chorou. Muitas vezes, eu creio que Jesus, olhando para a minha situação, para a situação de algumas pessoas, Jesus chora e tem compaixão daquela vida. Mas Jesus, o poderoso, o humilde, o cordeiro, ele pede para ir até o sepultamento, e ele diz: tire a pedra. Jesus não ia tirar a pedra. Para eu mudar a minha vida, para Jesus mudar a minha vida, eu preciso tirar a pedra que está me atrapalhando de obedecer a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos, os seus princípios, os seus conselhos. Eu preciso tirar a pedra que está trabalhando as minhas finanças, os meus relacionamentos com os meus amigos, dos quais eu citei aqui. Porque às vezes Satanás quer atrapalhar a sua amizade, colocando algo no meio, embaraçando os nossos olhos, as nossas ideias, mudando a minha opinião, o meu jeito de ver. Mas Jesus fala: tirem a pedra, porque agora eu vou glorificar o nome do Pai através do Filho. E ele chama: Lázaro, saia. E Lázaro ouve, ainda na morte, ele ouve a voz do Mestre Jesus. Tem muitas pessoas nesse momento que estão com morte espiritual,
Mas Jesus está te chamando pelo nome, o Mestre está aqui, como ele disse para Marta. E Marta disse para Maria: o Mestre te chama. Jesus está te chamando agora, meu irmão, minha irmã, acorda. Seja amiga, seja amigo de Jesus. Porque Ele tem uma obra grande no seu ministério. Não deixe adormecer os seus sonhos, a sua esperança de uma vida melhor, de algo melhor. Não espere nada de políticos, de homens, mas espere do Senhor, o Redentor, o Salvador da minha, da sua vida. Não espere que as pessoas façam nada. Tire a pedra do seu caminho, porque Jesus vai fazer. Eu não posso perder a esperança de uma vida melhor. Eu não posso perder a esperança, porque aqui na terra eu preciso viver o melhor de Deus. E depois na glória eu vou contemplar o Senhor. Aflições sim teremos, mas não podemos ficar nela o tempo todo, porque precisa passar e vai passar. Porque são nas dificuldades que aparecem os verdadeiros amigos. Mas para isso eu preciso orar e chorar, para que Deus mostre a solução, para que Deus busque aquela pessoa que olhe para você e comece então a te ajudar, se você precisa de ajuda, porque você vai ajudar outras pessoas também. E Lázaro então ele sai daquele lugar de morte. Lázaro começa a andar. Eu quero dizer para você dessa manhã: saia do lugar da morte espiritual que você está e comece a andar, comece a ter alegria, porque você, eu, vamos ter vitória, no nome de Jesus. E o que é mais impressionante, alguns dias depois, 6 dias antes da Páscoa, Jesus, como diria, ia a multidões, muitas pessoas, os seus discípulos, mas ele estava na casa de um homem chamado Simão o leproso. E ali quem estava com ele? Lázaro, o seu amigo. Porque aonde Jesus vai curar, pregar, evangelizar, libertar, ele leva o seu amigo. E onde você for, se você é amigo de Jesus, ele vai com você, e você também vai curar, libertar. Mas eu preciso ter esse laço de amizade com Jesus. Eu preciso reconhecer a voz de Jesus. E eu já vou encerrar, meus irmãos. Eu quero encerrar com uma palavra, com uma história que o pastor Valmir contou aqui para nós no Tadel do dia 23 de março. Foi uma história que eu peguei muito para mim. E eu gostaria de passar para você também. Talvez você não teve a oportunidade de assistir o Tadel, está vendo agora, assistindo agora a nossa ministração. O pastor Valmir falou de um piloto de avião que um dia ele foi para a guerra e ele foi capturado pelos seus inimigos. E ele então ficou preso ali por muito tempo. Ele foi liberto depois de alguns anos da prisão e ele começou a fazer palestras nas cidades. E uma dessas palestras, ele encontrou um senhor que começou a indagá-lo, dizendo: olha, quando você saltava do avião, pegava seu paraquedas, ele abria direitinho? Sim, abria. E pousava corretamente? Sim, perfeitamente. E aquele homem disse: então, eu é quem dobrava os seus paraquedas.
Irmãos, o que eu quero dizer é que eu preciso de dobrar paraquedas para as pessoas. Eu preciso de cuidar dos meus amigos. E independente de qualquer coisa, eu creio que o Senhor Jesus vai dobrar os nossos paraquedas. Amém, meus irmãos? Esta mensagem que eu quero deixar para você neste domingo, domingo de abril. Espero que você e eu possamos dobrar paraquedas para aquelas pessoas que estão necessitadas. O que eu tenho feito para mudar a vida das pessoas? Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não faço. Eu tenho dobrado os paraquedas corretamente para segurar o pouso de alguém que está precisando, porque certamente tem alguém precisando da minha e da sua ajuda para chegar tranquilo em algum lugar. Que hoje seja um dia de reflexão na minha e na tua vida sobre as nossas amizades. O que nós temos construído de amigos não podemos perder, mas nunca e jamais podemos deixar de ser amigos de Jesus, porque o nosso Salvador vive e virá com seu socorro, que é presente. Amém.